Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Abra sua Bíblia comigo na 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. De todo esse texto, eu só quero pegar um pedaço. Ali onde diz, será vaso para a honra. Amém? A minha versão diz utensílio, mas serve vaso também. Amém? Então diga comigo, será vaso para a honra. De novo, será vaso para a honra. Muito bem, esse é o tema de nosso estudo esta noite. Vamos ler o segundo texto com o qual eu quero trabalhar esta noite. Êxodo, capítulo de número 26. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo. Diga comigo, tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul, e farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajuntarão à primeira argola. Assim se farão com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos, e assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata. Desses 6 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente.
A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas. E cobrirás também de ouro as travessas, e levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Queridos, essa palavra, embora uma palavra longa para a leitura, eu me perguntei: Senhor, eu devo ler toda essa palavra? E o Senhor me diz: leia tudo. Então eu li tudo. Amém? Agora que o Senhor pregue para ti. Parece complicado quando a gente olha para essa palavra e diz assim: meu Deus, tábua para um lado, argola para o outro lado, ouro para um lado, prata para o outro lado. Mas eu gostaria de colocar dentro dessa palavra, dentro deste tema, te situar dentro de uma ideia muito poderosa. Talvez a melhor de todas as doutrinas bíblicas, não diria a melhor, mas entre as melhores para se entender. Diga comigo: é a doutrina da unidade. Há um poder sobrenatural na unidade. E eu quero falar um pouco esta noite sobre usar este modelo, as tábuas do tabernáculo, para ilustrar o poder da unidade. Sabe, quando Deus fez o tabernáculo, Ele tinha um princípio. Ele não fez um tabernáculo simplesmente para ser lindo. Ele não fez um tabernáculo simplesmente para ser bonito. Claro que tem a sua beleza. O tabernáculo era uma obra didática. O tabernáculo era uma obra de reflexão. Era como uma parábola montada. Deus queria que cada vez que Israel se desse de frente para o tabernáculo, visse nele uma mensagem, enxergasse algo que pedagogicamente ministrasse o seu espírito e sua alma. Essa é a razão de termos um tabernáculo na história da Bíblia. Embora bastante complexo, ele é extremamente didático. Ele é muito aplicável ao ser humano e extremamente aplicável a Cristo. O tabernáculo tem medidas específicas, repartições específicas, cores específicas, metais específicos, e todos eles têm uma mensagem. Eu quero que você me coloque a figura 3. Bom, você está vendo ali 7, diga comigo, 7 mobílias. Essa é a parte interna do tabernáculo. Cada uma dessas mobílias que ficavam escondidas dentro do tabernáculo formam uma cruz. E cada uma delas revela um aspecto, diga comigo, aspecto da obra de Cristo. Nós temos o altar do holocausto, que simboliza a cruz, a pia, que simboliza a palavra, o castiçal, que simboliza a iluminação de Cristo, a mesa dos pães da proposição, que simboliza a comunhão. Nós temos o altar do incenso, que simboliza a adoração e oração.
temos a arca do concerto, que significa a aliança de Deus com o homem, e com seu propiciatório por cima, que simboliza o lugar da glória de Deus. Diga comigo: habitação da glória de Deus. Agora me dá a figura 1. Rapidamente, senão nos perdemos aqui. Esta é uma ilustração do tabernáculo visto do lado de fora. E você pode ver que aquelas partes internas, elas estão cobertas por algumas lonas que são feitas de pele de golfinho, peles de cabra, e elas vão ficando com um material cada vez mais refinado. E o último material, o quarto material, é um linho refinado, tudo trabalhado com fios delicadíssimos que representam a parte interna. Agora me dá a figura de número 2. Bom, é disto que nós vamos falar. A figura de número 2 representa aquelas tábuas que vocês estão vendo ali. 40 tábuas de um lado, 40 tábuas do outro, 8 tábuas ficam na parte de trás. Representam, diga comigo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso sabermos que na parte de trás Deus coloca 8 tábuas. E o número representativo do nome de Cristo Jesus em grego é 888. É maravilhoso. E aí Deus diz: ponha 8 tábuas para representar Cristo. 40 tábuas de um lado e 40 tábuas de outro. Diga comigo: 40 representa o número de processo. Processo, diga comigo: processo. A construção do corpo de Cristo, que é a igreja, ela se constrói através de um processo. Por exemplo, eu posso ver um irmão que comete qualquer pecado. Vamos chamar o irmão Y. Ele comete um pecado grave. Digamos que ele mata alguém. E eu, como irmão do irmão Y, tenho a tendência de condená-lo, ok? Julgá-lo e condená-lo. Como que o irmão Y mata um ser humano? Geralmente os redutos cristãos excluímos os irmãos problemáticos, e os que ficamos achamos que somos perfeitos. E vai saber que Deus pensa o contrário? Acha que os bons foram e os ruins ficaram? É uma possibilidade. Mas nós excluímos os irmãos porque os julgamos e os achamos que eles são pessoas erradas demais. Agora lá passa um tempo e você vê aquele irmão restaurado, e você se pergunta: como que Deus pode abençoar a vida desse cara que cometeu tantos erros? Você já não se fez essa pergunta? Eu já fiquei com raiva de Deus. Estou sendo honesto. O que eu quero pregar para você esta noite é uma reflexão, porque esse é o culto das casas Luiz. É o culto da família. Você pode ter visto Israel no Monte Sinai adorando um becerro de ouro, e depois em Kiriat Arba rejeitando a guerra, e 40 anos depois ele está entrando em Canaã e destruindo as muralhas de Jericó. Você está comigo? Se você só tivesse a parte ruim da história, Israel negando a guerra e 40 anos depois entrando e derrubando Jericó, você teria a história
incompleta. Há 40 anos de processo na qual Deus prepara a nação para o dia da vitória. Às vezes nós não conseguimos ajudar um irmão fraco, porque nós estamos vendo um pedacinho desse irmão, uma fração da história desse irmão. Mas Deus pode ajudar o irmão fraco, caído e quebrado, porque Deus tem um panorama visual histórico do agora à eternidade. Então Ele não vê somente a queda, Ele vê quem você vai se tornar depois do processo. Então Ele não te larga na queda, Ele te encoraja na queda, porque Ele sabe onde você vai estar depois do processo. Diga para o seu irmão do lado: irmão, o que realmente importa é o processo. E por isso nós temos 40 tábuas. O número 40 na Bíblia significa processo. Moisés ficou jejuando 40 dias, Jesus também 40 dias. Eu não tenho tempo de lhes mostrar a preciosidade do número 40 na Bíblia. Mas essas tábuas também têm altura de 5 metros. E o número 5 representa o número da graça de Deus. Diga comigo: é impossível passar pelo processo de Deus se a graça de Deus não te for favorável. Deus é maravilhoso, porque Ele te põe na disciplina e Ele te dá a força para suportar a disciplina. Ele te põe num caminho de correção e Ele te dá a graça para suportar o tratamento pelo qual você terá que passar. Deus não é bom demais? Por isso que Paulo diz que por Ele é o querer e por Ele também é o agir. E Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele estabelece a oração antes que você a peça e te dá a resposta antes que você imagine que vai recebê-la. Por isso nós temos o número 5 da graça. Temos 3 tipos de materiais diferentes. Diga comigo: madeira de acácia, prata e ouro. A madeira da acácia representa a humanidade, a fragilidade da humanidade, e Cristo se tornou homem por nossa causa. O ouro significa glória. Diga comigo: madeira significa humanidade e ouro significa glória. Um cristão é uma pessoa comum, simplesmente um ser humano. Você diz assim: como pode esse pastor fazer o que ele fez? Como pode esse irmão fazer o que ele fez? Ele é crente, não? Ele é um homem, ele é uma mulher. A maior crise do cristianismo se deu quando os cristãos achávamos que poderíamos ser super-homens e esquecemos que somos seres humanos. Agora, quando você se reveste da glória de Deus, as pessoas passam a ver a glória de Deus na tua vida. Observe que aquelas tábuas estão todas de ouro, mas por dentro elas são madeira de acácia.
Agora, quando você se reveste da glória de Deus, as pessoas veem o brilho do Espírito Santo na tua vida, elas veem o brilho dos dons do Espírito Santo. Você ora e faz milagre, você ora e Deus responde, você caminha e Deus te ampara. Elas estão vendo a glória de Deus em você, mas por dentro você continua um ser frágil. Isso é lindo. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não precisa fingir que é forte. Basta se revestir da glória de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Isso é lindo. Uma outra particularidade, e aqui que vem a parte linda, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Eu vou ler 2 versículos, porque alguns não acreditam que somos o corpo de Cristo. Me dá ali o versículo de Efésios, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Assim nós, embora muitos, diga comigo, muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Diga comigo, somos muitos, porém um. Agora olhe para o irmão e diga assim: você é meu e eu sou teu. Individualmente somos uns. Diga para o irmão que está ao seu lado: o que é teu é meu. Me dá a chave do carro aí, rapaz. Mas é isso que diz a palavra. Amém? Sabe por que o cristianismo está frágil? Porque nós não vivemos essa realidade. Me dá Efésios capítulo 4. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Diga para o irmão: me suporta, querido. Poderia ser pior. Amém? Poderia ser pior, não poderia? Então diga: me suporta. Diga assim: me suporta. Pela graça de Cristo eu vou melhorar, eu vou ficar melhor. Amém? O ouro de Cristo vai refletir em mim, e eu vou ficar ouro puro. Amém? Diga assim: eu chego lá. É só um processo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu amo essa palavra, suportar. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo. Diga comigo: um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em. Então, a ilustração daquelas tábuas, a figura 2, ela é a ilustração da igreja. Você é uma dessas tábuas. Amém? Diga para o vizinho: vizinho, você é como uma dessas tábuas. Todas as outras peças do tabernáculo representam aspectos da vida de Cristo.
e do ministério de Cristo. Mas aquelas ali somos nós, o seu corpo. Agora, note que nós lemos que essas tábuas, elas não eram tábuas aleatórias. Tinha um número, diga comigo, número, tamanho, altura, e não andavam soltas. Elas tinham encaixes. Era uma enganchada na outra. E tinham argolas. Além de elas se encaixarem umas nas outras por engastes, você leu, elas tinham argolas, e por dentro das argolas passavam uma vareta de madeira e ouro, para garantir que elas iam ficar bem seguras e unidas. O deserto dá vendavais. Você já viu algum filme que tem tormenta do deserto? Então imagina aquelas tábuas, o vento do deserto da noite, aquela tormenta da areia, e aquelas tábuas. Pega da mão do seu irmão que está do lado e diga: segura minha mão, irmão, porque vai vir um vendaval. Segura, segura, segura. Mas elas não caíam, porque elas estavam unidas uma na outra. A Bíblia diz que é melhor que andem dois juntos, porque quando um cai, fica caído. Não, mas se estiver sozinho, fica caído. Mas se andam dois juntos, um cai e o outro levanta. O segredo das tábuas não é que elas eram fortes, elas eram unidas. Uma tabuinha só no meio do deserto é que nem andorinha, não faz verão. Uma tabuinha só, ela ia tomar uma e buf. Mas 40 tábuas amarradas umas na outra, e lá no meio, trancadas, travadas pela glória de Cristo Jesus, uma nas outras. Pode vir vento do deserto, pode vir tormenta, pode vir vendaval, pode vir o que vier, elas vão segurar em pé, porque a glória do poderoso a sustenta. Diga para o irmão: juntos somos mais fortes, unidos, imbatíveis. Eu amo isso, amo demais. É muito pedagógico. Eu leio Êxodo e Levítico ao extremo e aprendo sempre. Meus dois livros favoritos são Levíticos e Hebreus. Amo isso. É lindo demais. Agora, querido, olha que coisa maravilhosa o que eu vou falar agora. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele estava de 2 em 2. Vão evangelizar, vão destruir as obras do diabo, vão de 2 em 2. Pedro, Tiago e João já andavam de 3. Aí já era tumulto. Mas nunca só. Sabe que no grupo de Jesus tinha 12 discípulos. 11 pensavam igual. Tinham diferenças, mas tinham muitas coisas em comum. E o único cavaleiro solitário se tornou o quê? Judas. Diga para o irmão que está ao seu lado: nunca sejas um cavaleiro solitário, porque juntos é que somos fortes. Hoje nós vivemos o tempo que as pessoas acham que podem ser igreja do jeito que elas querem. Ah, eu sou crente em casa. Amém? Você pode ser igreja do jeito que você quiser, mas para ser igreja tem normas. E essas normas são estipuladas por Deus.
E a razão porque a Bíblia diz que não podemos deixar de nos congregar, como alguns têm por costume, é porque a palavra de Deus entende que juntos, unidos, lado a lado, é que conseguimos nos aperfeiçoar uns com os outros. Você está entendendo? As tuas imperfeições lixam as minhas. As tuas asperezas lixam as minhas. Porque ferro com ferro se funde. Deus usa isso. Tem um irmão rabugento, brabo, e ele te incomoda, ele te deixa louco, ele te deixa com vontade de surrar, ele te deixa com vontade de matar. Isso é bom. Como pode ser bom isso, pastor? Isso é bom. Não acredito que é bom. Por que é bom? Porque muitas vezes você não sabe que dentro de você mora um assassino, mora uma pessoa enraivada, mora uma pessoa violenta, braba. E eu, seu irmão, com sua forma de agir, que extrai para fora essas coisas ruins, e você descobre quem você é, e tem a oportunidade de dobrar o joelho e dizer: papai do céu, me perdoa, porque eu sou amargo, eu sou brabo, eu sou nervosinho. Está me entendendo? O Rodrigo me lixa. Graças a Deus por essa lixa. Essa é lixa fina. Mas o capitão é lixa grossa. É o irmão dele. Um é lixa grossa, outro é fina. Consegue entender? Por isso que nós temos grupos menores. Então no grupo menor ali que é bom demais. Que no grupo menor nós temos o projeto ABA. Lá sim é um caldeirão de lixa. Lá já não é lixa, é grossa, aquela que... Mas isso é Deus trabalhando. Você está me entendendo? Você não está vendo, mas você está num processo de aperfeiçoamento para virar uma tábua de ouro. Diga: Deus, me aguarda, eu virarei ouro. Nem tudo está perdido. Ainda vai dar coisa boa isso aí. Agora, escute que lindo isso. Deus é maravilhoso. Eu amo Deus pela sabedoria dele, não a minha. Porque a dele me impacta. Eu amo ler as escrituras. Eu leio as escrituras desde os 13 anos de idade. E já li a Bíblia mais de 300 vezes. Amo ler a sua palavra. Amo aprender com o Senhor. E sabe, quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende, mais você se surpreende com Deus. Eu digo: Deus, eu já li tantas vezes isso aqui, Senhor. Como ainda tem coisas novas? E o Senhor disse assim: me aguarda. Você ainda está no jardim da infância. Quando entrares na eternidade, é que você vai ver tudo o que há lá para vocês. Quanta sabedoria acumulada, quanta coisa linda acumulada para nós. Nós chegaremos lá. Agora, Deus diz assim: me preparem, Moisés. Eu dei sabedoria a dois camaradas. Um se chamava Bezalael e o outro
Aholiabe. E o significado do nome de um é sombra, diga comigo, sombra de Deus. E o significado do nome do outro era casa do Pai. Então quem trabalhava aquelas tabuinhas e as deixava bonitinhas eram dois homens. Um se chamava o quê? Sombra de Deus. E o outro, casa. Não te diz nada isso? Diga comigo assim: quando eu estou na casa do Pai, eu descanso na sombra do Onipotente. E junto com minha família, sou aperfeiçoado por Deus. A unidade aperfeiçoa. Diga comigo: a unidade aperfeiçoa. Eu não gosto. Eu já briguei muito, porque eu sou briguento por natureza. Mas eu decidi há muitos anos que eu não brigo mais com nenhuma denominação. Eu não brigo com nada. Por anos eu fui um apologista. E hoje para mim, eu não gosto que me falem em seita. Porque para mim, eu não quero ver que ninguém seita. Para mim todos são irmãos. E até aqueles que são bem diferentes de mim, eu preciso deles. E eu tenho que estar unido com eles. Todas as igrejas são boas para mim. Todos os pastores são de Deus. Lá no final nós vamos ver quem vai virar tábua de ouro. Amém? E quem faz isso não sou eu e nem você. É o Espírito Santo de Deus. Agora eu sei uma coisa: eu tenho que estar na casa de Deus, e eu tenho que descansar à sombra do Onipotente. Ali em seus braços eu estarei seguro. Amém? Diga comigo: processo de uma tábua de tabernáculo. Olhe para o vizinho e diga: vizinho, não é fácil o processo. Você tem que focar no final. O segredo de todo o processo é focar no que você vai se tornar. Todo cristão, ele deve saber que ele está indo para algo melhor. Até quando morre, ele passa de uma ruim para uma, só vai para cima. Elias foi tão para cima que não voltou mais. Foi indo, foi melhorando. Sabe, nenhum crente que se converte de verdade fica igual para sempre. Eu sei quando uma pessoa se converte é algum tempo depois. Por exemplo, meu vizinho Ederson, que contou o testemunho, agora me dá beijo e abraço. Me provocava com uma camiseta colorada, agora está virando gremista. Nada como andarmos juntos, está vendo? É só para melhor. Os colorados ficaram bravos. Mas só o ano que vem. Esse ano não aceito piada de colorado para cima de mim. Isso é uma coisa boa. Amém? Então nós estamos sempre melhorando. As pessoas vão mudando. Cristãos, eles têm que mudar. Eles eram de um jeito, mas eles vão ficar melhor. Vamos ficar melhor. As coisas podem estar ruins agora. Você pode estar sendo derrotado por um pecado, por uma dificuldade, por uma deficiência, por um desafio. Mas você não vai ficar assim para sempre. Você está sendo aperfeiçoado por Deus. Essa tábua ali, agora você olha e diz assim: meu Deus, que tábua linda. Ela é de ouro, quadradinha, bonitinha, toda trabalhadinha. Agora houve um dia
que essa tábua era mato. Amém? Era mato. Era uma árvore no meio da floresta. Me dá para mim o versículo de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele vos vivificou estando vós mortos. Olha que coisa linda. Diga comigo: nos vossos delitos e pecados. Então diga assim: houve um dia que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos uma árvore no meio da floresta, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Sabe, Deus te encontra seguindo o curso deste. O que é o curso deste mundo? Uma pessoa perdida, sem direção, sem vida, sem paz, sem alegria, sem nada. Segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o capeta, sofrendo, amargurado, triste, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de ira, como também são os demais. Consegue entender? Diga assim: um dia eu era uma árvore no meio de uma floresta. Isso é a realidade, querido. Todos nós já estivemos perdidos. Amém? Mas o Espírito Santo nos encontrou. Ele andava como um bom lenhador no meio da floresta e viu uma árvore e gostou daquela árvore. Falou: essa aqui vai dar uma boa tábua de tabernáculo. Eu não teria te escolhido, e você não teria me escolhido. Amém? Você teria me escolhido. Eu não teria me escolhido. Você tem esse sentimento? Eu não teria me escolhido. Mas o bom Jesus nos mediu. Por isso que Paulo diz assim: eu oro para que vocês descubram a altura, a profundidade, a largura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu não te escolheria, você não me escolheria, eu não me escolheria, você não se escolheria, mas Cristo nos escolheu, andando nós mortos em pecados e em deleite. Ele foi ali, Ele te achou, Ele te mediu, Ele te escolheu, Ele te abraçou, Ele te cortou, botou no ombro e te trouxe para a casa de Deus, e te colocou nas mãos do Oleabe ali, do Espírito Santo, te colocou nas mãos ali do outro companheiro Basalael, e diz: trabalhe para mim esta árvore. E alguns éramos uma árvore cheia de galhos, e alguns galhos meio complicados, cheia de nó, duro. Você já viu o nó de araucária? Nem serra corta aquilo. Tem crente que era assim, uns nós de araucária, mas nem com machado grosso, nem com serra, nem com nada. Mas você vê o Espírito Santo trabalhando.
a delicadeza do Espírito Santo, não há valente que se cure, nem brabo que resista. Nem sei porque eu vi você agora. O Espírito Santo, é que eu estou pregando e olho para alguns de vocês e eu conheço a história. Você é um dos meus principais mão direita. Você briga por mim, né? Mas um dia ele diz assim: eu nunca mais piso na sua igreja. Era um nó de araucária, bravo. Mas aí veio o Espírito Santo, começou a lijar. Hoje é um dos meus líderes que mais ganha alma. É madeira de tabernáculo. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Isso é lindo, querido. Por isso não importa o que digam da igreja, a igreja será perfeita, porque quem aperfeiçoa é o Espírito Santo de Deus. E um dia terminaremos todos tábuas de tabernáculo, recheados de ouro por dentro e por fora. Olha que lindo isso aqui. O despojamento. Não vamos ler esse porque tomaria muito tempo. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus nos despojou. Diga comigo, despojou. Assim como uma tora, ela tem que ser despojada do que não é útil. Lembra do primeiro texto que eu li? O segredo é se tornar o quê? Útil. Amém? Agora quando a tora chega na mão do carpinteiro, ela não está útil. Assim chegamos nós a Cristo, inúteis por natureza, mas Ele vai nos despojando. Diga comigo, despojando. Despojar significa arrancar, tomar aquilo que não é útil para Deus. Então diga para o vizinho: vizinho, você já sabe, tudo aquilo que te habita e não é útil para Deus, Ele vai arrancar. Esse é o processo. Ele está arrancando. Está arrancando a ira, a violência, está arrancando a agonia, está arrancando essas coisas, falta de perdão, bravinho, amargurado, irritado, mesquinho, egoísta. Tudo isso Ele vai arrancando. Não se preocupe. Se não arranca agora, arranca amanhã. Um dia eu estava lidando com um camarada, corrigi, disciplinei, fiz tudo o que eu sabia, e ele continuava o mesmo. E eu digo assim: Deus, me rendo, eu não sou pastor, que eu não consigo pastorear essa pessoa. E o Senhor diz: não, faz essa oração. E Ele me ensinou a fazer uma oração bem simples. A oração é: Pai, eu te entrego fulano de tal no ministério do Espírito Santo. Foi só isso. Eu não consigo, entrego para o ministério, mas santo remédio. Aí eu comecei a me dar conta, mas claro, o ministério do Espírito Santo é o quê? Aperfeiçoar. E aquela pessoa entrou num trimelique na vida e bababá, e bababá, e bababá. E eu cada vez que ia orar, eu dizia: não, tu entregou para mim, está no meu ministério agora. As lágrimas que choram hoje são os sorrisos de amanhã. Não mete a mão. E eu fiquei: Jesus faz a obra. Sofrendo com o irmãozinho ali, né? No tribulo de Deus. Mas hoje não tem bênção melhor. Daquele dia em diante eu não brigo mais com ninguém. Quando fica difícil, Espírito Santo, eu entrego ao teu ministério. E o Espírito Santo,
Ele sabe transformar o indivíduo. Amém? Terceiro, revestimento de ouro. Isso aqui é para terminar. Amém? É a conclusão. Mas para mim não tem coisa melhor. Eu comi isso aqui. Me dá o texto de Apocalipse, porque eu vou finalizar com os dois pontos juntos. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Diga comigo: compres ouro refinado. A palavra comprar, na língua grega, no original, na língua que foi escrito, significa agoraço. Significa ir ao mercado, ir aos que vendem. Amém? Agora, fique com essa informação. Pronto? Só fique com essa informação. Agora eu vou para o ponto 4. Depois eu uno os dois. No ponto 4, ou seja, a tábua ela é cortada da sua origem, despojada e revestida de ouro. Amém? Mas o ponto final, as bases, me dá lá as tábuas. As bases das tábuas, essa parte aqui, elas tinham que ser de prata. Ou seja, as tábuas ficavam fincadas, estavam fundamentadas. A parte de baixo, onde elas ficavam encaixadas, era de, diga comigo, era de prata. Você sabe o que significa prata na Bíblia? Diga comigo: resgate. Amém? De novo, diga comigo: o quê? Agora vou ler dois textos para terminar. Me dá Gálatas capítulo 3. Cristo nos... O que Cristo fez? Da maldição da lei. Meu Deus, eu vou ter que me segurar aqui. Diga comigo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Me dá o próximo texto. Guarde isso, porque a informação é boa. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da... Para o quê? Para os que estavam debaixo de... a fim de recebermos a adoção de... Pronto. Agora vai a informação final. Jesus disse assim: eu te aconselho, você que está aí perdidão, crente quase vomitado da boca, que de mim faças o quê? Compres refinado. Ou seja, que você vire uma tábua de tabernáculo de vez. Amém? E eu disse que a palavra para ir ao mercado, ir comprar, qual é o nome da palavra? Agoraço. Significa ir ao mercado. Agoraço significa comprar, adquirir ou vender no mercado. E eu li dois textos que falam sobre o quê? Falam sobre o quê? Resgate. Amém? A prata significa o quê? Sabe qual é o termo grego para resgate? Nesses textos ali: agoraço. Você não entendeu nada? Sabe qual é o termo grego ali? Agoraço. Jesus está dizendo assim, eu vou traduzir para você. A vida está ruim para você? Você está sendo um crente fraco, sem força, uma tábua inacabada? Compra ouro e reveste. Aí você diz: mas aonde eu compro ouro, Senhor?
E Ele vai te dizer assim: eu te resgatei, eu tenho ouro para ti, é de graça, é só vir beber de graça da fonte da vida. Ele te resgatou da lei, querido. Me dá o texto de Gálatas para terminar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sabe por que o pecado te domina? Fica em pé. O pecado te domina e te destrói porque muitos crentes ainda estão debaixo da maldição da lei. Paulo disse aos Gálatas: olhe para mim, quem você ensinou, quem você enfeitiçou, começando pelo Espírito, vocês terminam pela carne. Sabe por que ele diz isso? Porque os crentes da Galácia tinham voltado a viver pela maldição da lei, a viver pela justiça própria, a querer ser bons para merecer o dom de Deus, a achar que eles tinham o poder do mérito, da meritocracia, para receber as bênçãos, as dádivas. E Paulo os exorta. Ele diz: Cristo nos resgatou agoraço, Cristo nos comprou e Cristo nos resgatou. Nós éramos uma madeira no meio do monte e Cristo nos comprou. Nos comprou. E agora Ele quer que nós sejamos madeiras polidas, lijadas, trabalhadas, serradas, aperfeiçoadas por Ele. E Ele quer nos revestir de... E Ele diz: vão e comprem. Mas Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar. Onde vou adquirir? Eu sou fraco, eu cometo erros. Jesus diz: pega de mim, eu te resgatei. Prata significa graça. Eu te comprei de graça, eu te resgatei de graça, eu te revisto de graça. Por isso tem o número 5 ali presente, é de graça. Ouçam minha palavra de graça, revistam-se da minha palavra de graça, recebam a minha unção de graça. Venham para a minha presença de graça, alimentem-se da minha presença de graça, recebam o meu Espírito de graça, recebam minha palavra de graça. Aleluia. Porque minha presença vai transformar vocês, diz o Senhor. É o Espírito dele, é só ter fome e sede e entrar na presença dele. Ele está te resgatando, ele está te comprando, ele está te revestindo. Ele quer te deixar uma tábua perfeita de tabernáculo.